Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Saúdo o Sr. Dom Nuno, saúdo o Dr. Manuel Leite e saúdo todo o nosso auditório. Muito boa Damos noite. mais uma vez as boas-vindas para este nosso terceiro encontro das Jornadas da Família, hoje dedicado ao tema Família, Amor e Divórcio. Para o efeito, nós convidamos Dom Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de Braga, que foi, entre muitas funções, foi pároco, foi arcipreste, foi secretário do seu bispo em Viseu, também deu aulas no Instituto Superior de Teologia de Viseu e agora está aqui entre nós como bispo auxiliar da Arquidiocese de Braga. E Sr. Nuno, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença e, sobretudo, por aquilo que também nos vai trazer. Dou também as boas-vindas ao Dr. Manuel Leite, que vai ser o nosso interlocutor entre o Dom Nuno. E ele é um paroquiano aqui da Paróquia de Santo Adrião, faz parte da Pastoral Familiar, da equipa de Pastoral Familiar, que também organiza estas jornadas. É casado, pai de 3 filhos e avô de 3 netos e profissionalmente é médico. Por isso, dava-lhe desde já a palavra ao Dr. Manuel Leite para então dar continuidade a este nosso trabalho. Obrigado. Muito boa noite, Sr. Dom Nuno Almeida, Sr. Padre Francisco, e a todo o auditório que nos acompanha. É uma honra estar como interlocutor, melhor, como interpelador, diante de tão ilustre figura como é o Sr. Dom Nuno Almeida. Obrigado. Com humildade o faço, pois este assunto exige um saber e uma experiência pastoral e pedagógica que não me coloca nem pouco mais ou menos à altura do Sr. Dom Nuno. Mas vamos à tarefa e, sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. Dom Nuno Almeida. Então, uma palavra de saudação muito amiga para o Padre Francisco, para o Dr. Leite, para o Diácono Paulo, também para a equipa ou para as equipas da Pastoral Familiar e para todas as pessoas que estão a acompanhar-nos nesta noite, através também desta forma indireta, mas estamos de facto em comunhão, estamos unidos e com o coração aberto a muita coisa que o Espírito Santo certamente, e pedimos com fé que o Espírito Santo nos ilumine neste momento de reflexão e de partilha. Eu queria agradecer o convite que me foi dirigido, pedindo compreensão por ter aceite, e eu aceitei de bom grado, não é? E portanto fico grato por me terem convidado, mas eu não queria apresentar-me nesta noite de maneira nenhuma nem como especialista, nem como mestre, porque de facto não sou. Simplesmente gostaria de partilhar, de facto, convosco um testemunho de mais de 30 anos, como pároco, em que acompanhei, como é normal, não é? Um pároco acompanhar muitos noivos na preparação do matrimónio, muitos casais, sobretudo nos movimentos em que participei, as equipas de Nossa Senhora e outros movimentos, e também acompanhei muitos casais, infelizmente, algumas nessa circunstância, também na etapa, por vezes, difícil de separação ou de recomeço na vida familiar. Há uns anos, um canal de televisão passou uma reportagem muito interessante sobre um pároco do Norte que no seu currículo não tinha divórcios. Já era pároco há alguns anos e nunca nenhum casal que ele tinha celebrado o casamento se tinha divorciado. Eu, ao ver aquela reportagem, fiquei um bocadinho com uma santa inveja, não é? Porque não era o meu caso, nem é o meu caso, porque de facto acompanhei também casais que tiveram de recomeçar de alguma forma a vida familiar. Então, entretanto, uma das razões também porque eu aceitei de bom grado este convite tem a ver com o que se passou
na Igreja. No ambiente do Jubileu da Misericórdia, este grande e duplo sínodo sobre a família, que deu depois origem a esta grande exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do amor. E, de facto, é uma maravilha podermos voltar, podermos refletir, podermos também, o mais possível, traduzir em palavras acessíveis e operativas tudo aquilo que esta exortação, este documento, pode oferecer às famílias, à vida familiar, mas também à pastoral familiar. Se me permitem, antes de passar a palavra já ao Dr. Leite, eu gostaria de referir já uma espécie de pérola que este documento do Papa Francisco nos oferece. E essa pérola encontramos-la no número 37 da Amoris Laetitia, e que, na minha maneira de ver, é uma espécie de chave essencial para podermos depois entrar no conteúdo riquíssimo desta exortação. E diz assim, uma pequena parte deste número: durante muito tempo pensámos que, com a simples insistência em questões doutrinais, bioéticas e morais, sem motivar a abertura à graça, já apoiávamos suficientemente as famílias, consolidávamos o vínculo dos esposos e enchíamos de sentido as suas vidas compartilhadas. Temos dificuldade em apresentar o matrimónio mais como um caminho dinâmico de crescimento e realização do que como um fardo a carregar a vida inteira. Também nos custa deixar espaço à consciência dos fiéis, que muitas vezes respondem o melhor que podem ao Evangelho, no meio dos seus limites, e são capazes de realizar o seu próprio discernimento perante situações onde se rompem todos os esquemas. Somos chamados a formar as consciências, não a pretender substituí-las. Nunca é demais voltarmos a este número 37 da Amoris Laetitia. E, de facto, a existência humana deve ser conduzida no concreto da vida cotidiana, com os pés bem assentes na terra, mas o espírito voltado para o céu. E tudo isto é ainda mais necessário para a família cristã, que deverá ser tecida no dia-a-dia e artesanalmente, como tantas vezes o Papa Francisco refere, pelos fios da conjugalidade, e a família nasce da união entre homem e mulher, da parentalidade, da fraternidade, mas depois temos que juntar-lhe umas notas densas, e eu vou arriscar condensar o conteúdo da Amoris Laetitia em poucas palavras, arriscando ser simples demais ou simplificar demais, mas parece-me que a Amoris Laetitia fala de conjugalidade, parentalidade, fraternidade místicas, cuja fonte e cujo alimento está em Deus, realistas e oblativas. Isto é, há um amor especial. No fundo, mesmo podemos dizer, trata-se de um amor místico, que funda a família, um amor realista, porque depois torna-se muito concreto no dia-a-dia, um amor oblativo, que tem uma medida imensa e sem medida, que é do próprio Jesus Cristo, e um amor belo, que deve ser também uma arte a viver em cada dia. Isto um pouco como introdução. Eu agora passava de novo a palavra ao Dr. Leite, por favor. Muito bem. Então, Sr. Dom Nuno, vamos então à nossa reflexão partilhada e vamos a algumas reflexões sobre a beleza e a dramaticidade do amor e da família constituída pelo matrimónio.
Se me permite uma citação, Laurinda Alves, num seu livro Eu, Tu e os Outros, no capítulo Amar para Sempre, tem esta frase: é impossível saber se um amor pode durar para sempre, mas é possível viver uma vida inteira a amar. E no Evangelho temos uma frase de um só sentido: não separa o homem o que Deus uniu. É uma utopia? É um ideal difícil de cumprir? O verdadeiro amor admite a dimensão da temporalidade? Tenho a palavra, Sr. Nuno. De facto, o amor precisa de tempo disponível e precisa de tempo gratuito, colocando até outras coisas em segundo lugar. E faz falta tempo para dialogar, abraçar-se sem pressa, partilhar projetos, escutar-se, olhar-se nos olhos, apreciar-se, fortalecer a relação. Umas vezes o problema, sem dúvida, é o ritmo frenético da sociedade ou os horários impostos pelos compromissos laborais. Outras vezes o problema é que o tempo transcorrido em conjunto não tem qualidade. Limitam-se a partilhar um espaço físico, mas sem prestar atenção um ao outro. Eu estive a citar a Amoras Letícia, numa síntese daquilo que está no número 224. Mas, de facto, é necessário, é essencial esta dimensão de tempo. E tudo começa no prestar atenção, uma atenção mútua. Mas também nós precisamos de compreender o nosso tempo. Precisamos de partir do contexto pós-moderno em que vivemos. E o próprio Papa Francisco nos faz este convite, dizendo-nos que o cristão não está imune às mudanças do seu tempo e deve, por isso, ter consciência da transformação do quadro epocal que incide sobre a cultura social dos ligames familiares. Queremos que o convite do Papa Francisco a escutar, a acompanhar, discernir e a integrar como critérios para uma pastoral adequada ao presente pode verdadeiramente tornar eficaz e fecunda não só a vida familiar, mas também a pastoral familiar. Tudo isto é válido para o tema que nos ocupa nesta noite, não é? O amor e também depois o divórcio. Como lidar, no fundo, pastoralmente e também na vida de cada dia com a vivência do amor e com quando o amor se interrompe e quando é necessário, de alguma forma, dar uma nova direção à vida. Ora, esta dinâmica quadripartida de prestar atenção, acompanhar, discernir e integrar, no fundo, é o caminho do bom samaritano. Este ícone bíblico está no centro do nosso programa pastoral, como o Sr. Arcebispo coloca nas nossas mãos e nos convida também a aprofundar. Esta parábola do bom samaritano sobre o estrangeiro de coração bondoso que vai em auxílio da vítima de um assalto à beira da estrada, enquanto as pessoas religiosas, distraídas, atreitas à lei, passam por ela. Ora, na tradição cristã, o samaritano é o próprio Jesus. A estalagem, a cujo cuidado ele entrega à vítima, representa a Igreja. E as moedas que o samaritano deixa ao estalajadeiro para tomar conta dele simbolizam a graça de Deus, ou a graça que Deus oferece através da Igreja. E a graça de Deus cura todos os tipos de sofrimento, seja provocado pelo pecado ou pelas circunstâncias. Portanto, desde já convém afirmar que ao falarmos de matrimónio, não nos referimos a relacionamentos fugazes,
que se ligam ou desligam, que se conectam ou desconectam, mas a relacionamentos fundados sobre a estabilidade, sobre a fidelidade, sobre a indissolubilidade. E constatamos também que tudo isto está em contradição com a cultura pós-moderna, alicerçada sobre a desconstrução, sobre a instabilidade, privilegia o clique que conecta ou desconecta, ou seja, fundada numa cultura hoje, a vida, o ambiente em que vivemos, uma cultura do provisório. Ora, redigida numa linguagem todos os dias, para os homens e mulheres que enfrentam realidades concretas e os desafios da vida familiar atual, a Amoris Laetitia percebeu que o casamento já não era uma instituição económica ancorada na lei e nas expectativas da cultura tradicional, mas tinha de estar enraizada no relacionamento vivo, aberto à graça de Deus. E a Amoris Laetitia reconhece com verdade que, como que a correia de transmissão está, podíamos dizer, laça e até partida. O matrimónio como instituição, pelo menos como o entendem os cristãos, já não é sustentável pela cultura e pela lei. Portanto, o casamento para a vida toda só pode ser agora compreendido, iluminado e alimentado pelo Evangelho. Em resumo, a tarefa da Igreja não é só ensinar que o amor conjugal é exclusivo para toda a vida, mas mostrar que é possível. E que é possível com crescimento espiritual e com o cultivo da virtude em resposta à graça de Deus. Em resposta, no fundo, é uma vocação, é um chamamento que o próprio Senhor faz para a vivência do matrimónio. Então, Sr. Dom Nuno, para contrariar então esta cultura pós-moderna, vou pegar um pouquinho na introdução do Sr. Dom Nuno, quando afirmou que o matrimónio cristão deverá ser tecido artesanalmente. Então, permita-me que ligue esta expressão a uma outra do sociólogo Erich Fromm, no seu livro A Arte de Amar. Iniciava o primeiro capítulo com uma pergunta. Será o amor uma arte? E mais adiante dizia, se o for, então exige conhecimento e esforço. Assim pergunta-se, é preciso aprender, seja o que for, sobre o amor? De facto, e voltamos a estas palavras, se calhar aparentemente complicadas, a conjugalidade, a parentalidade, a fraternidade místicas, realistas, oblativas e belas, fundamentam-se na sublime arte cristã de amar. E eu vou jogar aqui um bocadinho com as palavras, também para condensar. Se for necessário, depois voltamos a esmiuçar cada um destes pontos que vamos dizer agora. E esta arte cristã de amar contém uma razão, uma tática, uma medida, um estilo, um horizonte, um tempo. De uma maneira assim muito simples. A razão, no fundo, ama porque ama. A tática, o amor cristão, ama em primeiro lugar, não espera ser amado, porque fomos amados primeiro por Deus. O Papa Francisco até inventou uma palavra nova, a palavra primeiriar. Não é? No amor cristão, somos sempre chamados a ser os primeiros a dar o passo. Depois, a medida deste amor é uma medida sem medida, porque, no fundo, com a medida da própria vida, como Jesus Cristo, que vai até ao fim na sua entrega na cruz, amando totalmente. Também tem um estilo, amar o outro como ele quer ser amado. É uma expressão muito simples de São Paulo, não é? Quando diz, fiz-me um, com os fracos, com os fortes, para ganhar a todos a Cristo. Depois o tempo
tem a ver, a arte cristã de amar vive-se em cada momento. É para ser vivida no momento presente. E sempre, em cada momento presente. Então, tudo isto cria uma pedagogia do amor, que não pode ignorar a sensibilidade atual dos jovens, de maneira nenhuma, e o dos jovens, mesmo muito jovens, isto é, este treino na arte cristã de amar começa logo no início, começa já com as crianças, depois na adolescência, depois na juventude, no fundo tem que ser a partir de dentro. Não é? Ao mesmo tempo, na preparação dos noivos, deve ser possível indicar-lhes lugares e pessoas, centros ou famílias prontas a ajudar. Isto acontece, por exemplo, com o CPM, onde as pessoas poderão também ter este apoio, poderão encontrar, no fundo, pessoas que dão visibilidade e oferecem a vida cristã como sendo uma vida possível e bela. Mas nunca se deve esquecer de lhes propor também a necessidade do perdão e da reconciliação. Permite colocar os pecados e os erros da vida passada e da própria relação sob o influxo do perdão misericordioso de Deus e da sua força sanadora. Portanto, a arte cristã de amar supõe também esta capacidade de dar o perdão e de receber o perdão e deste realismo diante das limitações que temos que enfrentar no dia a dia. Urge, portanto, uma verdadeira e necessária proclamação do Evangelho de Jesus Cristo às famílias, mostrando como na encarnação ele assume o amor humano, como Cristo assume o amor humano, o purifica, o leva à plenitude e dá aos esposos com o seu espírito a capacidade de o viver, impregnando toda a sua vida com a fé, com a esperança, com a caridade. Assim, os cônjuges são, de certo modo, consagrados e, por meio de uma graça própria, edificam o corpo de Cristo e constituem uma igreja doméstica. Este tema foi aprofundado de maneira tão bela na semana passada, na sexta-feira passada, por o Dr. Juan Ambrósio. A fragilidade da família do passado tinha, e vamos abrindo já para a segunda parte depois da reflexão, tinha como causa acontecimentos involuntários, estranhos à vontade do casal, como acontecia por vezes a morte precoce de um dos membros, a imigração, outros. Ora, na sociedade contemporânea deriva de uma escolha voluntária dos sujeitos envolvidos. Emerge, portanto, na nossa sociedade um modelo novo de matrimónio, a que muitos chamam de matrimónio narcisista, baseado sobre um amor muito líquido. Esta expressão do amor líquido do grande sociólogo Bauman, que se distingue do matrimónio tradicional, do matrimónio romântico, do matrimónio consumista, do matrimónio de conveniência. Este matrimónio narcisista tem a ver um bocadinho com o levar o subjetivismo quase até ao limite e que faz do outro, muitas vezes, um simples reflexo do eu. Ora, é neste ambiente cultural que somos convocados a anunciar e a testemunhar que o matrimónio cristão é um sinal que não só indica quanto Cristo amou a sua Igreja na aliança selada na cruz, mas torna presente esse amor na comunhão dos esposos. O mesmo idêntico amor de Cristo dado na cruz para a Igreja é o mesmo amor dos cônjuges e vice-versa. Isto cria uma equação extraordinária que faz tremer somente ao pensarmos nisto. Os esposos, em virtude da graça do sacramento do matrimónio, amam-se divinamente. Amam-se por Deus. Mas também
podemos ver no capítulo 6 da Amoris Laetitia sobre perspectivas pastorais, no ponto 232, que nos diz isto. A história de uma família está marcada por crises de todo o género, que são parte também da sua dramática beleza. Ou seja, apesar de a família querer viver a arte cristã de amar, que também referiu, sabemos que não há famílias perfeitas. Aliás, isto foi tema da nossa 12ª Jornada da Família, por sinal tratada pelo Dr. Juan Ambrosio, que esteve connosco a semana passada. A imperfeição pode compelir-nos a amar? E depois, como não destruir os ideais dos casais, ensinando que a relação não vai ser perfeita, nomeadamente nos referidos CPMs? Como não destruir os ideais, dizendo-lhes que não vai ser perfeita, não vai ser tudo perfeito? De facto, há sinais preocupantes ligados ao matrimónio exclusivamente afetivo ou um matrimónio narcisista que marca muito o nosso tempo. E a lista seria muito longa, sem querer massacrar-vos com um elenco muito grande, mas nós não podemos de maneira nenhuma omitir as dificuldades da violência doméstica, a crise da ideologia de género, que tem a ver com a diferenciação dos sexos, a possibilidade de conceber o matrimónio, outras formas de conceber o matrimónio, como no caso da homossexualidade, que exclui a procriação, o sofrimento, muitas vezes, que os filhos sentem diante da instabilidade e da separação dos pais, etc. Também compreendemos que não é possível fazer regressar, isso seria algo absurdo, pensarmos que é possível que a família regresse ou sonharmos com um modelo de família patriarcal, e também não adianta entrar numa espécie de luta contra o modelo que se vive atualmente. Há que acrescentar, no fundo, à dimensão sentimental do enamoramento, outras dimensões que são essenciais para a felicidade, para a realização, para a estabilidade do casal. No fundo, urge alargar os horizontes. E voltamos a estas palavrinhas que se calhar vão ficar, vamos gastá-las um pouco, mas é importante, não é? Deste amor místico, realista e oblativo e belo que deve fundar a Igreja. No fundo, a família define-se fundamentalmente pela relação interpessoal do homem e da mulher, como esposos, dos pais, dos filhos, dos irmãos, dos avós e demais membros da família. Portanto, e as relações interpessoais fazem da família uma comunidade de pessoas cuja forma de vida é comunhão. E esta forma de vida, que é comunhão, tem dinâmicas muito concretas e próprias. No fundo, trata-se de situar o amor como princípio, força e alma desta vida de cada dia. Sem o amor, a família não pode viver, não pode crescer, não se pode aperfeiçoar como comunidade de pessoas. Também fazer do amor o modo para que haja edificação mútua dos membros da família, fonte e estímulo para acolher, respeitar e promover cada um dos seus membros na dignidade de pessoas. Depois, promovendo atitudes para que a riqueza da comunhão impregne a vida familiar. São importantes as atitudes de gratuidade, passam pelo acolhimento cordial, pelo encontro, pelo diálogo, pela disponibilidade desinteressada, pelo serviço generoso, pela solidariedade profunda. Atitudes de permanente reconciliação, a disponibilidade à compreensão, à tolerância, o perdão como um bem de primeira necessidade para a vivência e convivência familiar. Atitudes de respeito e promoção
da singularidade pessoal, da vocação de cada um e também daquilo que se refere à estabilidade e ao equilíbrio e à maturidade afetiva. Depois, o favorecer as formas afetivas de participação na vida familiar, em que todos se sintam corresponsáveis segundo a função própria de cada um. E, finalmente, o grande anúncio que Cristo trouxe ao mundo e que sempre devemos reiterar em todos os lugares e em cada momento, é que Deus tem um grande sonho para todos. E ninguém é excluído deste sonho. Qual é o grande sonho de Deus para todos? No fundo, as núpcias eternas com cada criatura humana, de que o matrimónio, no fundo, é sinal e é também um anúncio. E, portanto, não havendo famílias perfeitas, há um caminho em que se aprende e reaprende a viver e a partilhar o amor. Não somente com as capacidades e com a boa vontade humanas, mas sobretudo um amor que se recebe do alto, como dom, como graça, na força do Espírito, e que depois se torna também vida de cada dia, vida muito concreta. Muito bem. Queremos nós então entrar neste grande sonho de Deus para todos, das núpcias eternas. Temos então o matrimónio, o sacramento, como uma missão, logo para sempre. No casamento civil também há um contrato com intenção perene. Como fazer do matrimónio um sacramento da vida cotidiana na nossa fragilidade e na nossa imperfeição? Como preparar então essa caminhada? Convém desde já dizermos que é toda a comunidade cristã que é chamada a envolver-se profundamente e amplamente na preparação dos noivos para o matrimónio. Mas dada a complexidade social e a aceleração a que a família está hoje sujeita, uma preparação mais atualizada e apurada dos agentes pastorais torna-se de facto essencial. Os itinerários e cursos de formação destinados especificamente aos agentes pastorais poderão torná-los idóneos a inserir o próprio caminho de preparação para o matrimónio na dinâmica mais ampla da vida eclesial. O Papa Francisco, e voltando à Amoris Laetitia, teve o cuidado de enumerar os elementos que devem estar presentes num itinerário de preparação para o matrimónio. No número 207, ele refere que não se trata de lhes ministrar o catecismo inteiro, não é? Nem de o saturar com demasiados temas. Interessa, sim, sobretudo a qualidade e, sobretudo, dar prioridade, juntamente com o renovado anúncio do carigma, àqueles conteúdos que, comunicados de forma atraente e cordial, os ajudem a comprometer-se num percurso de vida completa. O Papa fala de uma espécie de iniciação ao sacramento do matrimónio, que lhes forneça os elementos necessários para poderem recebê-lo com as melhores disposições e iniciar com uma certa solidez a vida familiar. Portanto, a preparação mais imediata para o matrimónio deverá conhecer uma nova vitalidade. Isto foi levado muito a sério, de tal maneira que, por exemplo, o CPM renovou completamente a sua proposta formativa e o livro que editaram, já integrando a Amoris Laetitia, está aí disponível para, não só para os noivos que estão em preparação para o matrimónio, mas também para os casais que queiram, no fundo, fazer uma espécie de revisão, de aprofundamento da sua vida matrimonial. Depois, são muito importantes também os pequenos grupos de famílias, onde se possa escutar em conjunto a palavra de Deus. E mediante a palavra, a comunidade cristã oferece uma mensagem concreta como chave para a interpretação da vida e da história humanas, fazendo dos cristãos, como refere Paul Ricoeur, profetas de sentido e inimigos do absurdo,
e dos cristãos também semeadores e anunciadores de esperança. Portanto, trata-se de procurar abrir os ouvidos e o coração à palavra de Deus, juntamente com os que estão à nossa volta, deixando que dê sentido à vida para que sejam vividos com beleza as circunstâncias festivas da vida e com coragem os momentos de prova e de sofrimento. E para isso há que multiplicar os pequenos grupos ao redor da palavra. Existem já muitos destes grupos, a partir dos movimentos que felizmente foram surgindo na Igreja, mas na nossa diocese o Sr. Dom Jorge, o nosso arcebispo, propõe-nos grupos muito simples, que chama Grupo Semeador de Esperança. No fundo, poderão surgir em ambiente doméstico e tem a palavra no centro e que permite depois também fazer um caminho em conjunto. No fundo, a família cristã é chamada a ser, de facto, uma realidade original, mesmo se tem um fundo comum, naturalmente, natural, mas depois há aqui uma experiência que se inicia como dom, que se vive na comunhão e que se oferece depois também na solidariedade. A família que nasce no coração de Deus, dos desígnios amorosos de Deus, a família brota do coração de Deus, é a sua obra-prima e por isso é um espaço, é um projeto de Deus amor para ser espaço e tempo de amor. Na constituição da família entra o casamento, que é um sacramento, mas que é um sacramento diferente de todos os outros. Passa esta expressão, não é? Os outros sacramentos são ações de Cristo, ações da Igreja, que nascem da Páscoa de Cristo. O casamento é uma realidade, também nascendo da Páscoa de Cristo, uma realidade natural que se liga a Deus Criador, vem da noite dos tempos, tendo sido assumido como sacramento da Igreja, integrado e unido ao mistério pascal, mas tem também aqui um enraizamento natural que brota precisamente desta noite dos tempos. Ora, a alegria do amor, a exortação do Papa Francisco, ilumina à luz pascal a família. Com abertura e mesmo universalidade, o amor aparece no Papa Francisco como o nome da família. Amor místico, amor muito concreto, realista, amor oblativo, que inclui o perdão, não é? E a reconciliação, um amor belo, porque é uma arte, e esta arte cristã de amar semeia e gera, mesmo no meio das dificuldades, mesmo sabendo que somos sempre gente feliz com lágrimas, de facto, semeia a felicidade, no fundo. E a pastoral do matrimónio, necessariamente, tem que ser também uma pastoral de felicidade. Muito bem. Amor místico, realista, oblativo e belo. De facto, o nome da família fica mesmo completo. Mas este é um amor que tem dor. E agora o tempo avança rapidamente e vamos mudar a agulha para o tema de uma outra dor, o divórcio. Se o amor é forte como a morte, como ouvimos ou lemos no Cântico dos Cânticos, por que fracassa o amor? Ou de outra forma, o amor pode acabar? E poderíamos acrescentar várias outras questões, não é? Caminho percorrer para recuperar, para se poder recuperar o amor, ou como recomeçar a amar. Bom, há que dizer, e sobretudo nunca esquecer, que os bens mais preciosos da família, mais do que os bens materiais, intelectuais, artísticos, espirituais, os bens mais importantes são os bens relacionais. Os laços que nos ligam uns aos outros e fazem com que várias pessoas possam ter o mesmo apelido, o mesmo sangue, o mesmo rumo,
os mesmos sonhos. E nunca, não esqueçamos que tudo começa sempre pela atenção. E depois também a vida de cada dia alimenta-se da confiança. Cresce com gestos de amor, amadurece com atitudes de perdão e atitudes também de oblação, do tal amor, muitas vezes é um amor de entrega, de nos esquecermos a nós próprios, para podermos fazer a alegria e provocar a alegria no outro. Ora, a natureza relacional da vida familiar e o seu típico dever ser, fundado sobre o dom e sobre a reciprocidade, envolvem o casal e depois toda a família no procurar atingir objetivos construtivos e significativos da própria relação. Então, logo à partida, e sempre devemos estar prevenidos para aquilo que dizíamos já há bocadinho, o perigo do narcisismo, do egocentrismo. Porque este risco e esta tentação está sempre presente. Desculpem usar esta imagem, não é? O risco de ficarmos como pessoas carrossel, a girarmos sempre sobre nós mesmos. Isto depois tem muitas consequências, no fundo, também na vida do dia-a-dia das famílias. Claro que há situações de doenças que encerram temporariamente as pessoas em si mesmas. Mas também há pessoas que nunca aprenderam a escutar, a valorizar e a amar realmente os outros. E só a escuta e o acolhimento podem dar de novo dignidade ao ser humano e constituem um meio para criar um clima de verdadeira reciprocidade. Nós humanizamos-nos, crescemos, amadurecemos na medida em que nos tornamos capazes de amar, de nos perdermos a nós próprios, de sofrer e de nos gastarmos pelos outros. No fundo, é o preço a pagar, por vezes, para que haja serenidade e unidade familiar. Eu gostaria só de lembrar um grande pensador e alguém que deixou uma obra importante também na psicologia e na filosofia, Viktor Frankl, fundador da logoterapia, em que ele sublinha que não se pode esquecer nunca a dificuldade de amar. Mas trata-se de transformar essa dificuldade sempre numa oportunidade para um amadurecimento. É sempre uma questão de atitude e decisão. Ver nas dificuldades sempre novas possibilidades, ou ver nas oportunidades somente dificuldades que nos paralisam. Ele refere depois, brincando com as palavras, é o que distingue o pessimista do otimista. E era importante que nem fôssemos otimistas ingênuos, nem pessimistas que ficam paralisados diante dos problemas, mas fôssemos, de facto, ativistas, protagonistas na arte cristã de amar, não é? No vivermos o amor em cada dia. Mas, por vezes, também somos premiados por algum pessimismo. Porque fracassam mais casamentos quando sociologicamente se afirma que agora, mais do que antigamente, se casa por amor? Eu gostaria de ter, de facto, uma resposta pronta, não é? E isso seria um grande contributo, mas sem ter aqui nenhuma solução, nem nenhuma resposta pronta a oferecer, mas simplesmente no tal jeito de partilha que falava no início. Eu gostaria de lembrar uma imagem muito frequente que Freud, e não só ele, mas muitos outros utilizavam, uma metáfora bastante popular que ilumina, ajuda a compreender humanamente os relacionamentos humanos. Ele foi buscar a imagem dos ouriços, que viviam num clima gélido, nos tempos remotos, e estes ouriços, não é, com os picos, foram sentindo o frio e foram-se aproximando, não é? E à medida que quanto mais frio havia, mais se aproximavam.
Ao aproximarem-se, picavam-se. Ao afastarem-se, morriam de frio. Bom, é quase uma historieta, mas esta historieta ajuda-nos a compreender este dilema que, de facto, está na condição humana. Afastados, morremos de frio. Se nos juntamos demasiado, se não deixamos também espaço suficiente à privacidade de cada um, picamos-nos demasiadamente. Não é? No fundo, este lutar ou fugir. Ora, o segredo, também Freud depois explicava, está na distância certa. Mas o que é que significa esta distância certa? Isto é, o ser humano tem necessidade inata de calor humano e de amizade, mas também de se preservar a si próprio, de manter a sua própria identidade e dignidade. Então, uma relação humana é sempre feita de proximidade e de distância. Proximidade, porque sem a qual não há relação, não há laços. Distância, porque não é fusão. Ora, neste espaço dos relacionamentos pode sempre surgir a dificuldade, o mal-entendido, pois o que faz sofrer não é tanto, muitas vezes, os factos em si, mas o que significam para o sentido que tem para uma pessoa em determinado momento ou em determinadas circunstâncias. E, portanto, dos problemas mais recorrentes e importantes nos relacionamentos familiares, de facto, é quando se tem dificuldade em compreender que os relacionamentos humanos são, de facto, uma bênção, essencial, e precisamos do calor, do amor, da amizade, mas também têm um preço, de facto, a pagar. Também são uma ferida, porque é sempre possível que surja, no fundo, o mal-entendido, ou a desconfiança, ou, no fundo, a dificuldade em vivermos o amor, esta arte cristã de amar, que o Senhor nos aponta como um ideal muito elevado. Então, será possível romper este dilema instintivo? Será possível, no fundo, perseverar? De facto, o amor humano é belo, é sublime, é precioso, mas começamos também a intuir e a compreender que nós não nos salvamos sozinhos, que sem esta abertura à graça de Deus, sem este alimentarmos-nos com a força que vem do Espírito Santo, de facto, ser fiel à vocação matrimonial ou à vocação a que somos chamados, não é viável. Nós precisamos, de facto, da graça que vem do alto, que o Senhor oferece no sacramento do matrimónio. E o sacramento do matrimónio não é um momento, é uma história, é uma aliança, é algo que se vai vivendo e descendo ao longo de toda a vida. Portanto, já agora, só antes só uma referência de novo à Amores Letícia, em relação a esta questão da compreensão também das dificuldades porque as famílias concretas passam. O Papa, no número 241, diz o seguinte: há de facto situações em que a consideração da própria dignidade e do bem dos filhos exige pôr um limite firme às pretensões excessivas do outro, é uma grande injustiça, há violência ou uma falta de respeito que se tornou crónica. E é preciso reconhecer que há casos em que a separação é inevitável. Por vezes pode tornar-se até moralmente necessária, quando se trata de defender o cônjuge mais frágil ou os filhos pequenos das feridas mais graves causadas pela prepotência, pela violência, pela humilhação, pela exploração, pela alienação, pela indiferença. Mas deve ser considerado um remédio extremo.
depois que se tenham demonstrado vãs todas as tentativas razoáveis. Desculpem esta parte, depois se não concordarem podem discordar. Só alguém que tenha passado muitas horas no confessionário, só alguém que tenha passado muitas horas e muitos dias a acompanhar, a ser companheiro de viagem de muitos casais, é que escreveria um número destes, num documento do magistério. Um número como este e como outros da Amoris Laetitia não podiam ser escritos por alguém que passou tempo demasiado atrás de uma secretária. Não era possível. Só alguém que estava no dia-a-dia, não é? Ao longo dos anos, e acompanhou e sofreu e se alegrou com a vida das famílias como ela é na vida de cada dia. Sr. Dr. Nuno, o tempo vai avançando rapidamente e eu tinha aqui uma questão relacionada com tudo o que está a ser dito. Como causa para a separação, para o divórcio, a questão do amor maduro, o amor imaturo. Mas, então, eu iria avançar já para um outro assunto muito sensível. O divórcio é um processo normalmente precedido de desilusões, arrependimentos, tropeços e seguido da negação dos compromissos e projetos. Associado a culpa uni ou bilateral. O porquê no amor é tão impenetrável, por vezes, como o porquê no fracasso. Pergunta-se, o divórcio é um fracasso? É um pecado? Ou é porque tinha que ser, numa espécie de destino? Nós não temos, de facto, como cada pessoa é única e irrepetível, cada história familiar também é única e é irrepetível. Agora, aquilo que nós podemos dizer, e aqui voltava também à Amoris Laetitia, é que ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família como sociedade natural fundada no matrimónio seja algo que beneficia a sociedade. Antes, pelo contrário, prejudica o amadurecimento das pessoas, o cultivo dos valores comunitários e o desenvolvimento ético das cidades e das aldeias. Já não se adverte claramente que só a união exclusiva e indissolúvel entre homem e mulher realiza uma função social plena por ser um compromisso estável e tornar possível a fecundidade. Devemos reconhecer hoje a grande variedade de situações familiares podem fornecer uma certa regra de vida, mas as uniões de facto, ou entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, não podem ser simplesmente equiparadas ao matrimónio. Nenhuma união precária ou fechada à transmissão da vida garante o futuro da sociedade. E, todavia, quem se preocupa hoje com fortalecer os cônjuges, ajudá-los a superar os riscos que os ameaçam, a acompanhá-los no seu papel educativo, quem se preocupa hoje em incentivar a estabilidade da união conjugal. Isto são perguntas, estas e outras perguntas, que, de facto, o Papa Francisco faz e nos deixa também como desafio muito, muito concreto. Portanto, claro que há que considerar o crescente perigo representado por um individualismo exagerado, que desvirtua os laços familiares, que acaba por considerar cada componente da família como uma ilha, fazendo prevalecer, em certos casos, a ideia de um sujeito que se constrói segundo os seus próprios desejos, assumidos como um caráter absoluto. As tensões causadas por uma cultura individualista exagerada, da posse e fruição, geram no seio das famílias dinâmicas de impaciência e agressividade. Gostaria ainda de acrescentar o ritmo da vida atual, o stress, a organização social, a organização laboral, porque são fatores culturais que colocam em risco a possibilidade de opções permanentes. Ao mesmo tempo, encontramos perante muitos fenómenos ambíguos nos tempos atuais. Por exemplo, aprecia-se uma personalização que aposta na autenticidade em vez de se reproduzir comportamentos prefixados.
é um valor que pode promover as diferentes capacidades e a espontaneidade. Mas se for mal orientado, pode criar atitudes de permanente suspeita, de fuga de compromissos, de confinamento no conforto, na arrogância. A liberdade de escolher permite projetar a própria vida e cultivar o melhor de si mesmo, mas se não se tiver objetivos nobres e disciplina pessoal, pode degenerar numa incapacidade de se dar generosamente. De facto, em muitos países onde diminui o número de matrimónios, cresce o número de pessoas que decidem viver sozinhas, ou que convivem sem coabitar. E podemos assinalar também um louvável sentido de justiça, mas, mal compreendido, transforma os cidadãos em clientes que só exigem o cumprimento de serviços. Ao mesmo tempo, seríamos injustos e seria uma omissão muito grave se esquecêssemos as pessoas, que há muitas pessoas divorciadas que não voltaram a casar. E, sobretudo, eu queria lembrar aqui e reconhecer que há muitas pessoas que nos oferecem um testemunho extraordinário, que ficam muitas vezes com os filhos, com todos os encargos de uma vida, e estas pessoas devem ser encorajadas e acompanhadas, apoiadas. A comunidade local e os pastores têm essa obrigação de solicitude, como o Papa lembra na Amoris Laetitia, sobretudo quando há filhos ou quando agrava a sua situação de fragilidade, de pobreza ou outras dificuldades. Um fracasso matrimonial torna-se muito mais traumático e doloroso quando se junta a situação de pobreza, de indigência, porque se tem muito menos recursos para reordenar a existência. E uma pessoa pobre, que perde o ambiente protetor da família, fica duplamente exposta ao abandono e a todo tipo de riscos para a sua integridade. Não sei se haveria... Passava a palavra agora, ou se continuamos mais algum tempo, o tempo também vai avançando. Se me permite, avançava para uma pergunta também que acho que seria importante abordar. Analisadas as razões do fracasso, como integrar os divorciados na dinâmica eclesial, como membros vivos da Igreja e na realização de tarefas? Ora bem, voltamos àquelas palavrinhas importantíssimas que o Papa colocou como título do 8º capítulo da Amoris Laetitia. Precisamente passam por acolher, por acompanhar, por discernir e por integrar. Portanto, no caso dos divorciados e dos recasados, aquilo que foi de facto um passo não isento de dificuldade. Não foi por acaso que o Papa pediu 2 sínodos da família, portanto, e neste caso aquilo que se exige é precisamente esta abertura, não é? A quem deseja integrar a comunidade. Existe um responsável de discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares, com um profundo exame de consciência orientado por um sacerdote. E, portanto, sobretudo aqueles casais, não é, que estão num segundo casamento ou estão num novo casamento e pretendem uma integração mais profunda na vida da sua paróquia, da vida da Igreja, e sentem essa exigência, portanto, são convidados, naturalmente, a fazer este percurso e terem esta disponibilidade
de se deixarem acompanhar por um sacerdote. O nosso arcebispo, logo no início, foi dos primeiros bispos a oferecer um itinerário muito claro de discernimento e portanto, neste momento há sacerdotes na Arquidiocese que estão disponíveis, são 3 sacerdotes jesuítas que estão disponíveis para acompanhar um casal, ou cada membro do casal, neste processo de discernimento. E, portanto, não há aqui uma legislação nova, mas sim permitir que a antiga prática pastoral do discernimento tenha, de facto, efeitos concretos. No fundo, em vez de mais leis, o que é necessário é mais atenção amorosa à realidade, mais e bom acompanhamento samaritano para nos abrirmos à verdade, para ajudar uma pessoa ou um casal a enfrentar com honestidade a sua situação e as suas opções e ver as diferentes possibilidades que tem ao seu dispor, não é? E, sobretudo, perceber o que é que Deus lhe está a pedir. O Papa Francisco alertou para o perigo de arquivarmos ou classificarmos com rigidez aqueles que estão recasados, de modo a não deixar espaço para este discernimento pessoal e pastoral. Até porque as situações são muito variadas, não é? Por causa da variedade inumerável de situações concretas. Ele escreve na Alegria do Amor que é necessário olhar para a verdade da situação, considerando tudo com a ajuda de um sacerdote e, sobretudo, com a abertura à ação do Espírito Santo. O Papa sugere mesmo cinco perguntas que é necessário fazer para este processo de discernimento em ordem a uma integração mais profunda na vida cristã, que pode chegar ou não chegar à Eucaristia, não é? A celebrar o sacramento da confissão e a receber a comunhão. Isso será o fruto desse discernimento pessoal que é necessário fazer. Muito bem. Portanto, só para concluir, para algumas pessoas este apelo para o discernimento para a consciência pode parecer que há aqui um perigo de aligeirar as coisas, de não ter em conta a verdade do matrimónio, de esquecer aquilo que é a realidade profunda do matrimónio. Ora, tem de ser pastor, de facto, para se compreender a Amoris Laetitia, sem dúvida nenhuma. Sr. Padre Francisco? Há aqui uma pergunta importante, não é? A Igreja tem o CPM para a formação de preparação para o casamento. Após o casamento, quando aparece a crise conjugal, que tem a Igreja a oferecer, onde os casais sintam apoio e esperança de superarem uma crise. Portanto, eu posso responder em relação à Arquidiocese, tem pessoas disponíveis. Portanto, havendo um contacto, eu tenho orientado com alguma frequência casais para o Departamento da Família e para um grupo de pessoas que também estão disponíveis para este acompanhamento espiritual. Portanto, um contacto com os serviços da Diocese, as pessoas são orientadas e são devidamente informadas sobre esta possibilidade. O mais normal é que cada casal se integre na sua própria paróquia ou no seu arciprestado. E felizmente nós apercebemos de como os arciprestados, como as paróquias, portanto, oferecem também
sobretudo os tais pequenos grupos ao redor da palavra, onde é possível fazer um caminho em conjunto. E onde isto acontece, isso é uma bênção. Assim como existem também diversos movimentos que oferecem também aos casais a possibilidade de um amadurecimento em conjunto. Creio, Sr. Nuno, também aqui neste caso, os casais procuram alguém que os ajude a superar os tais conflitos, as tais crises. Nem sempre o pároco, às vezes, é a pessoa, é a figura que mais se pode assemelhar a alguém que ajuda a superar os conflitos. Nem sempre uma pessoa estranha que vem da Diocese de Braga, que a Diocese envia, é uma pessoa que pode ajudar. Às vezes, se calhar, também as equipas de pastoral familiar podem ter aqui um papel muito importante a desempenhar, ou até alguém que esteja, de facto, mais capaz, não só pela proximidade ao casal, e também pela sua capacidade, ou pela sua, digamos, pelo seu entrosamento na vida cristã. Pode também ajudar estes casais, não sei. Eu julgo que nós temos aqui campo, de facto, que mereceria uma atenção especial, em relação, no fundo, a uma tarefa de mediação, de disponibilidade para a mediação, como um serviço de reconciliação, de reencontro. Julgo que sim. Mas neste momento, da parte da Arquidiocese, felizmente há essa possibilidade, e mesmo uma equipa que integra pessoas também das ciências humanas, da teologia, da pastoral. Portanto, os casais terão aí também algum apoio, se for considerado necessário. Creio que aquilo que a Gorete Fernandes também nos quer perguntar é verdade que nós temos o CPM e, portanto, o CPM prepara para, mas depois não há nenhuma estrutura que possa acompanhar. Será que aqueles que organizam o CPM, que fazem aquele CPM, poderiam depois ser os casais continuadores e, digamos, acompanhadores dessas famílias que se formam? Eu julgo que neste momento, mesmo para o CPM, este desafio coloca-se, e há uma tentativa de dar continuidade. Depois, na prática, nem sempre é fácil, mas isto está previsto mesmo neste novo itinerário que foi agora publicado há um ano e meio. Aliás, já foi feito a pensar precisamente também para que aqueles casais que quisessem continuar a caminhar o pudessem fazer integrando-os nos pequenos grupos. Eu ainda hoje estive com este volume nas minhas mãos, e, por exemplo, o cuidado que eles têm de, no fim do livro, fazerem um elenco, por exemplo, de movimentos de espiritualidade que existem para a família. É um elenco, não é? Tem o valor que tem, mas já é uma informação, já é uma pista, até porque há hipóteses de escolha, não é? Há pessoas que se sentem mais voltadas para um empenho mais no concreto, mais no voluntariado, há pessoas que sentem uma vocação muito mais para a vivência espiritual e para a contemplação. Portanto, também, felizmente, hoje a Igreja tem uma espécie de jardim que oferece flores de muitas cores, e há essa possibilidade. E, portanto, agora que o CPM pode evoluir e pode oferecer algo de mais consistente, sem dúvida, sem dúvida. Temos aqui também o Alexandre, que é aqui da Paróquia de Santo Adrião, que nos coloca também esta questão. Ora, por considerar cada vez mais a união nas nossas sociedades adversitária, o que podemos fazer como paróquia para sermos um palco de comunhão entre todas estas atuais famílias, independentemente do seu contexto e tipologias? De facto, há uma insistência muito grande que me impressiona também na Amoris Laetitia, que é, isto é, aprendermos da família
no fundo, a ser família. Dar mais protagonismo não só às famílias, mas também a este modo de ser paróquia. Aquela expressão, não é, que já se tornou um slogan, a paróquia deve ser família de famílias. O risco de isto ficar um slogan, mas não, isto é, de pensarmos a vida pastoral como sendo levada por diante, de facto, pela família como a família é. Isto tem muitas, pode ter muitas coisas depois na prática, naturalmente. Eu falo por mim e confesso-me também que se fosse agora, não é, se voltasse atrás, teria esta preocupação, de não separarmos tanto as atividades na vida pastoral. Confesso que fazer momentos para os jovens, momentos para os adultos, isto é, mas haver esta preocupação de haver dias especificamente que sejam vividos, partilhados pela família como ela é, nas suas diferentes idades e circunstâncias. Depois, sobretudo, há possibilidades na vida pastoral de empenho por projetos que podem envolver os diferentes tipos de família. Esta preocupação da integração passa também por aí, por envolver as famílias nos diversos projetos ou nas diversas atividades que uma paróquia tem. Muito bem. Doutor Manuel Leite, mais alguma questão? Eu, por acaso, tinha aqui uma que já não sonhava expô-la, mas vou arriscar. À vontade. É um bocadinho sensível. E é uma frase de um texto do cardeal Gerhard Ludwig Müller, que diz assim: os matrimónios são provavelmente com mais frequência não válidos nos nossos dias que quanto eram no passado, porque é deficitária a vontade de casar segundo o sentido da doutrina matrimonial católica e também a pertença a um contexto vital de fé é muito limitada. Este tema prende-se com as questões da nulidade, que hoje é muito sensível e está um bocadinho também na ordem dos tempos. A questão de se casar pela Igreja, mas verdadeiramente sem aquele sentido da doutrina e sem aquele sentido da pertença. Que comentário, Sr. Dom Nuno? Eu julgo que nós temos aqui diante de nós, de facto, aspectos muito, muito delicados, porque a celebração de um sacramento, de facto, implica a fé. Uma fé que está sempre em crescimento, em maturação. Ainda por cima, o sacramento do matrimónio é um sacramento especial, porque enquanto que nós não podemos celebrar o batismo sem água, não é? É a realidade sensível sem a qual não é possível celebrar o matrimónio, celebrar o batismo, sem o pão e sem o vinho não é possível celebrar a Eucaristia, e perguntamos, e o matrimónio? O matrimónio, sem a disposição de um amor que se entrega totalmente, sem esta disponibilidade para o amor, não é possível haver matrimónio. Sem uma maturidade mínima para viver o amor naquelas dimensões que fomos falando também ao longo desta noite, não é possível haver um matrimónio. Portanto, isto de facto joga, e a preocupação que o Papa tem tido de quando é necessário analisar a validade, a nulidade do matrimónio, não é necessário mudar a lei, mas é necessário compreender as situações em que as pessoas vivem hoje.
e sobretudo a dificuldade de amadurecimento humano e de maturidade no amor. E, portanto, isto tem essas implicações e, portanto, hoje, quando é necessário analisar as situações de um casal que pretende ver a sua situação quando há um novo casamento, portanto, começa-se precisamente por essas questões da nulidade, se existiu ou não existiu o matrimónio. Claro que muitos casamentos começaram por não ser válidos, e depois tornaram-se, felizmente, não é? Com a vivência, a convivência, com o amadurecimento, tornaram-se válidos e belos e fecundos, e, portanto, isto acontecia no passado e também acontece no presente. Bom, muito bem. Muito agradeço a vossa participação. De facto, o tempo já vai longo e ficamos também preenchidos com todo este saber, esta sabedoria. Resta-me a mim agradecer, Sr. Dom Nuno, muito pela sua presença e partilha. Obrigado por este testemunho também de fé naquilo que é a proposta da Igreja. No fundo, se é verdade que a Amoris Laetitia é um documento do Papa, é um documento também da Igreja, e, portanto, é fé também na Igreja. E acreditamos que, assim, por aquele documento, também podemos proporcionar aos casais, às famílias, aos nossos jovens, aos nossos idosos também, um percurso de vida familiar saudável. Não obstante as dificuldades, não obstante também as imperfeições, mas é possível fazer esse caminho. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite para todos. Obrigado a todos. Obrigado. Quero agradecer pelo contributo nestas perguntas tão bem formuladas e colocadas. Obrigado. Gostaria então agora de recordar que, para recordar este nosso desafio que tínhamos colocado durante este mês de fevereiro, que é pedir às famílias que pudessem dar cor às suas vidas sorrindo. Por isso fizemos a pergunta: de que cor são os sorrisos da tua família? E podia responder por uma pintura, por uma fotografia, por um vídeo, um texto, uma música, um poema, qualquer coisa. Estou quase tentado a desafiar o Sr. Dom Nuno a fazer uma música sobre os sorrisos na família. Acho que sim. Vou tentar. Tenho feito para isso e gosto por isso. Espero o seu contributo. Eu acho que sim. Vou tentar. Recordo então que para a semana, no nosso último encontro, no nosso último tema, é família, caridade conjugal. Temos connosco o casal Pedro e Catarina Portela, que são um casal jovem e que vai nos falar então desta caridade conjugal, e certamente será também uma oportunidade para percebermos e vermos e ouvirmos a experiência concreta de um casal na sua vida familiar. Então resta-me mais uma vez agradecer, dizer-vos boa noite e até um dia destes, ou seja, até à próxima semana. Obrigado.